Meu querido, queria te dizer o seguinte, essa aula eu fiquei bem em dúvida se eu colocava ela no módulo estratégias, dentro da linha temporal texto, né? Linha temporal texto estratégias, ou se eu colocava como eu coloquei aqui, que é a linha temporal texto teorias, tá? E se não tivesse, eu tiver mudado de ideia, já não sei mais também, mas quando eu fui gravar eu botei em teorias por quê? Por um detalhe muito simples. Porque é algo a ser estudado, não é só uma estratégia. Ah, estratégia de prova, começa pelo enunciado e tal. Porque eu sinto que a estratégia é algo que eu tenho a minha, eu defendo que ela é melhor, mas outras pessoas podem ter outras, né? Eu, Lauro, você já viu no módulo de estratégias, defendo que é melhor você começar pelo texto, pelo enunciado, e depois ir para o texto. Começa pelo enunciado, depois você precisa do texto. Tem professor que defende que começa pelo texto sempre, vai de cada um. Eu defendo a minha e explico por que eu acho que ela é melhor. Agora, a identificação do público-alvo não é uma estratégia, é um conteúdo, tá na matriz de referência. Você viu na aula 2 lá do curso de estratégias na matriz de referência o que eu falava sobre o público-alvo. Você conseguir perceber para quem que é o texto. Então, tem questões da prova do Enem que vão cobrar isso e isso é um conteúdo. Por isso que está na parte de teorias do texto. Todo texto tem um público-alvo. Pode ser específico ou geral, mas tem um público-alvo. Pode ser que o meu público-alvo seja qualquer um. Por exemplo, assim, esse curso que você está assistindo, Multiverso Linguagens, é um curso que tem como público-alvo pessoas que vão fazer a prova do Enem. Agora, eu posso fazer um curso Gramática Básica para todos os cursos, concursos, vestibulares, incluindo o Enem, para quem quer melhorar a gramática na redação e tal, incluindo quem quer saber gramática mais para sua vida, para saber mais gramática. Aí é um público-alvo geral, mas tem um público-alvo. O público-alvo pode ser qualquer pessoa, mas tem um público-alvo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma questão tiver do Enem um público-alvo que é toda a população, qualquer pessoa, qualquer alternativa que disser que esse público-alvo é específico, está errada. Isso é o que cai. Ó. Todo texto tem alguém que escreve com uma determinada intenção visando um leitor ideal. Quando o cara escreve o texto, ele pensa para quem é. E no Enem, muitas alternativas têm como distratores apenas o público-alvo errado do texto em questão. Ou seja, tá tudo certo o que está escrito, menos o público-alvo. E o aluno que não estudou isso erra. Você que está assistindo essa aula pode ter errado questão só por isso. Ou talvez você tenha acertado, mas demorou muito tempo. E agora, com o jeito que eu vou te ensinar, tu vai ver que é muito mais rápido. Muito mais rápido. Uma questão clássica disso é essa aqui. Ó. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Não vou começar pelo texto, vou começar pelo enunciado. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para. Vamos treinar? Nesse texto, a combinação de elementos verbais, que é o que está escrito, com não verbais, que é as imagens, a gente já teve aula sobre questão com imagem, como proceder, é uma estratégia argumentativa, também teremos aula de estratégias argumentativas, para quê? Tem que ler o texto. Não tem como saber qual é a estratégia argumentativa utilizada sem olhar o texto. Então vamos ver. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular, atende esse chamado, seja você a mudança do trânsito. Tu viu a criança aqui? Tá aqui, mano, ó. No terceiro quadradinho. Professor, eu não vi nem a criança aí. Imagina tu dirigindo. Qual é o impacto da campanha? Ela quer que tu mude o comportamento do que? A intenção de uma campanha é mudar o comportamento, não usar o celular no trânsito. Porque se tu não viu a criança aqui, imagina dirigindo e distraído pelo celular. Tu observa como o celular aqui é o objeto de distração que faz tu confundir e não enxergar a criança? Então eu pergunto para você, quem é o público-alvo desse texto? Trânsito sem celular, atenda esse chamado, seja você a mudança no trânsito. É os pedestres? Não. O público-alvo é a população como um todo? Também não. É os motoristas. Professor, mas eu achei que pudesse ser a população como um todo. Se eu tenho um cara que não tem carro, não tem carteira de motorista e não dirige, ele não é o público-alvo desse texto. Ele pode até ler, mas eu não escrevi o texto pensando nele. Eu escrevi o texto pensando em quem é motorista e durante a direção usa o celular. Então quer ver, ó? Qual é a estratégia argumentativa? Letra A, manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres. A letra A está dizendo que o governo é o autor dessa campanha e que ele quer apenas manifestar uma preocupação. Eu te pergunto, você que já estudou gêneros textuais, a intenção de uma campanha publicitária é manifestar a preocupação do autor?
Não, é centrada em estimular a participação do leitor, mudar o comportamento dele. Então uma campanha publicitária é centrada em um motorista parar de usar o celular, não em eu manifestar que eu estou preocupado com isso. Porque centrar no motorista a campanha é uma questão de função apelativa da linguagem, ou conativa. Se eu centrasse na minha preocupação, eu que escrevi, aí seria uma função emotiva da linguagem. Olha que beleza? Não é a A. B, associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. A letra B é muito boa se você não estudou gêneros textuais. O que esse texto está fazendo? Associando o celular aos atropelamentos. Com certeza ele está associando, mas eu pergunto, qual é a intenção de uma campanha publicitária? Mudar um comportamento. Quando eu apenas informo que os atropelamentos estão acontecendo por causa do uso do celular, essa informação é característica de uma campanha publicitária? Não, porque é só informativo. Campanha tem que estimular uma mudança de comportamento. Tu viu que sacanagem, mano? É isso. Não pode ser a B. Bah, professor, eu ia cair reto. Olha a C, a D e a E. Orientar pedestres e motoristas, influenciar o comportamento de motoristas e alertar a população. Eu te pergunto, não é a A nem a B. Gêneros textuais. Orientar, influenciar e alertar. Esses três verbos podem ser característica de campanha publicitária? Podem. Quando você orienta alguém a fazer alguma coisa, você está buscando mudar um comportamento dessa pessoa. Quando você influencia, alerta, você quer mudar o comportamento. Show! Qual é a diferença da C, da D e da E? A C fala que o público-alvo é pedestres e motoristas, a D fala que o público-alvo é motoristas e a letra E fala que o público-alvo é população. Quem é o público-alvo dessa questão? Motoristas. Tá aqui embaixo, ó. Então a resposta só pode ser a letra D. A hora que você entende isso, que você consegue ver que o Enem não é você bater o olho e ver qual é a melhor alternativa. Porque você ia aí na B. Associar a utilização, tô associando a utilização. Se fosse um gênero textual reportagem, aí tu tem uma reportagem que traz uma informação. A primeira informação que ela traz é que os atropelamentos de crianças aumentaram no Brasil. Daí ela traz dados de uma pesquisa corroborando o quanto aumentou a partir do uso do celular. Aí ela traz a voz de um especialista falando por quantos segundos a pessoa se distraindo no celular pode mudar o reflexo dela que ela não enxerga a criança. Agora tu tem uma reportagem e o objetivo da reportagem é da letra B, porque ela é um gênero informativo. A campanha publicitária não é. Questão que cobrou gênero textual e público-alvo. Resposta letra D. E essa aqui, de 2023, quando tu fez, tu acertou? Carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs. Eu nem li o texto. Eu só vi que é uma carta aberta à população brasileira. Então o gênero textual é carta aberta. Gênero que cai em algumas redações de vestibulares por aí. Se você faz uma carta aberta para a população, quem é o seu público-alvo? É a população, né? Então vamos ver. O objetivo desse texto é, esse já fica aqui, o objetivo de uma carta aberta, sensibilizar, alertar, divulgar, informar, chamar a atenção. A primeira que eu vou eliminar é a letra C, divulgar o trabalho da sociedade brasileira. Tu não vai escrever uma carta aberta para divulgar um trabalho que tu faça, né? Qual é o objetivo? Divulgar o trabalho. Não, uma carta aberta eu vou manifestar uma opinião minha sobre alguma coisa. Agora dá uma olhada no texto. Carta aberta à população. Prezados cidadãos e cidadãs. Então é a população o público-alvo, né? O que diz a letra A? Que o público-alvo é o idoso, tá fora. Letra B, que o público-alvo é os governantes, tá fora. Letra D, que o público-alvo é o setor público, tá fora. A letra E fala que é a população, então ela é a resposta certa. Não é genial? Isso aqui não é genial, mano? Olha esse troço. Eu duvido que tu tenha feito. Fez o Enem 2023? Fez? Teve aula comigo? Não? Duvido que tu tenha feito isso. Duvido. Sabe o que tu foi fazendo? Tu foi lendo a 5 para ver qual que era melhor. Então eu queria dizer para você que enquanto você estava lendo a 5 e vendo qual era melhor, os meus alunos estavam olhando e rindo da questão. Olha aqui, ó, bem que o Lauro falou, não é o idoso, não é tal, só pode ser aí, foi embora e acabou. Lauro, eu poderia destacar outras só pra gente brincar, assim. Carta aberta é um gênero de que tipo? Argumentativo, certo? Então você vai dar uma opinião, vai usar uma estratégia argumentativa para manifestar sua opinião.
Poderia ser a letra D, eu vou escrever uma carta aberta apenas para informar alguém de alguma coisa? Não. Agora, sensibilizar, alertar e chamar a atenção, as três podem ser características de carta aberta. Porque como vai ser um texto argumentativo, eu posso estar levantando argumentos para qualquer um desses pontos, né? Eu posso estar levantando argumentos para sensibilizar alguém, para alertar alguém de alguma coisa, para chamar a atenção. Então, se você usasse a teoria dos gêneros textuais, você conseguiria eliminar só C e D. E aí percebam como é a mesma estrutura de questão que a gente acabou de fazer, né? Por isso que eu digo, estudar para o Enem por provas anteriores é interessante? Sim, porque nessa questão, o que você faz? Você elimina duas alternativas pelo gênero textual, divulgar e informar não é característica de carta aberta, fica entre três. Entre as três, tu mata pelo público-alvo. Foi a mesma coisa que a gente fez aqui. Eliminou duas alternativas pelo gênero textual, pelo público-alvo, olhou para as três e marcou a resposta certa, por causa do público-alvo. Então, essa estrutura é a que se repete. Estudar por questões é uma boa estratégia se você for o cara que se preocupa exclusivamente em fazer a questão, ver se acertou ou errou. 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 Fazer 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 questão, ver se acertou ou errou. Se você é um cara que se preocupa exclusivamente com isso, assim como você estava errado achando que o vídeo travou, você também está errado achando que isso é estudar para o Enem. Estudar para o Enem é você perceber padrões de configuração e conseguir reproduzir eles na hora da prova. Não adianta só ficar sentado fazendo um monte de questão. Você vai para o Twitter e pergunta, fulano, como é que tu estuda linguagens? Fazendo questão. Pode ver. Matemática, professor fulano. Ciência da natureza, vou fazer física com fulano, química com a fulana, biologia com fulano. Humanas, vou fazer com fulano. Linguagens, vou fazer provas anteriores. Aí não dá, né, mano? Ainda bem que você está no multiverso linguagens. Porque daí você está estudando para a prova como você tem que estudar e percebendo esses padrões. Fechado? Te vejo na próxima!